Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula da semana do consultor de ergonomia. Meu nome é Débora Dengo, eu atuo na área da ergonomia há 8 anos e neste evento eu estou te mostrando como que você também pode ingressar no mercado da ergonomia, faturar acima de R$10 mil por mês, mesmo sendo iniciante na área. E eu te provei, eu te mostrei lá na aula 1 como isso é possível, compartilhando a minha história, como foi para chegar até aqui e compartilhando a história de outros profissionais que também conseguiram. E na aula de hoje eu vou te mostrar mais demandas de trabalho, mais atuações que a gente faz nas empresas, mais demandas obrigatórias. Eu vou te mostrar a maior demanda de trabalho deste ano. Eu vou te mostrar também como é possível faturar de forma online na ergonomia. Eu vou te mostrar um outro serviço que a gente faz nas empresas relacionado a palestras, que é extremamente lucrativo. E eu vou te mostrar também as razões do porquê eu acredito que você consegue também chegar nesses resultados. E olha só tudo que a gente abordou lá na aula 1. Nós vimos a carência de profissionais para o número de empresas que a gente tem no Brasil. A gente viu vários serviços obrigatórios que as empresas precisam nos contratar para realizar, porque temos normas específicas que exigem. Eu mostrei para vocês também como é acessível ingressar no mercado, não precisamos de alto investimento para começar, dentre outros conteúdos muito bacanas. Então, se você não assistiu a aula 1 ainda, pausa esse vídeo, volta lá, assiste e depois retorna aqui para continuar a aula 2, para você seguir na linha de raciocínio e não perder nenhum conteúdo do evento. E antes de começar com o conteúdo da aula 2, eu queria agradecer imensamente as centenas de comentários enviados na aula 1, os feedbacks de vocês, as dúvidas também. Eu procurei responder o maior número de pessoas e eu fiquei muito feliz com a interação de vocês. É muito bacana ver essa rede, essa comunidade de profissionais de ergonomia se formando e eu espero que hoje também você poste seu comentário. Eu vou ter o maior prazer de responder seu comentário ou sua dúvida sobre a aula de hoje. Bom, e agora eu vou te mostrar mais 5 grandes oportunidades e motivos para você atuar com ergonomia ainda este ano. Vamos lá? O primeiro grande motivo, a primeira grande oportunidade de você atuar com ergonomia ainda este ano é em relação ao GRO e o PGR. Se você não sabe do que se trata, fica bem tranquilo e tranquila que eu vou te explicar. Olha só, teve uma outra atualização normativa das normas do Ministério Público do Trabalho que a gente tem que cumprir, relacionada à NR1. A NR1 é a primeira norma regulamentadora do trabalho no Brasil que todas as empresas precisam cumprir. Dentro desta norma, é exigido, desde 3 de janeiro de 2022, que as empresas que possuem funcionários elaborem o GRO e o PGR. Quem são esses dois programas? O GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e o PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Eu vou explicar cada um deles para vocês. O GRO é como se fosse um movimento de gestão que acontece dentro das empresas. Ele não é algo palpável. Simplesmente quando uma empresa faz uma gestão de riscos, de todos os riscos existentes lá para os trabalhadores, ela está fazendo uma gestão de riscos. É um movimento de gestão que acontece. Porém, para comprovar que o GRO está acontecendo, essa gestão de riscos, aí sim entra o PGR. O PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é palpável. Para emitir um PGR, para elaborar um PGR, a empresa precisa no mínimo de 2 documentações bases, que é um inventário de riscos ocupacionais e um plano de ação dos riscos encontrados. Tá, Débora, mas o que tem a ver com ergonomia tudo isso? Você já vai entender. Dentro desses riscos ocupacionais que são levantados no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, entram os riscos ergonômicos, ou seja,
todas as empresas, para cumprir lá com a NR1, que é outra norma do Ministério Público do Trabalho, e para comprovar que o GRO está acontecendo através desse PGR, tem que ter um profissional de ergonomia responsável por fazer esse levantamento de riscos ergonômicos e um plano de ação em cima dos riscos ergonômicos encontrados. Ou seja, esta demanda de trabalho também é uma demanda de trabalho nova, que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, vai ter um boom de prestação de serviços de ergonomia, porque as empresas vão precisar começar a cumprir com essa legislação também, com essa norma também. Já era para ter sido cumprida, porque desde o momento que entra em vigor, que no caso foi dia 3 de janeiro de 2022, já precisaria estar em vigência e sendo cumprida, mas a gente sabe que as empresas têm N prioridades, às vezes não tem verba no momento, acaba deixando para depois, então vai ser um longo processo de adaptação e atualização das empresas para deixar essa documentação em dia. E nós, profissionais de ergonomia, entramos como um carro-chefe aí no PGR também, com a nossa parcela de avaliação dos riscos ergonômicos, junto com os outros riscos ocupacionais da empresa. A empresa vai ter que levantar todos os riscos existentes, segurança do trabalho, higiene ocupacional, insalubridade, e com os ergonômicos é a gente que vai fazer esse trabalho para elas. A segunda grande oportunidade de atuar com a ergonomia ainda este ano é a elaboração da AEP nas empresas, Avaliação Ergonômica Preliminar. E essa vai ser a nossa maior demanda de trabalho este ano. Eu já vou te explicar. Lembra que lá na aula 1 eu já dei uma palhinha sobre os laudos de ergonomia obrigatórios para as empresas e um deles é a EP, Avaliação Ergonômica Preliminar. Mas eu vou reforçar aqui na aula 2 porque que essa vai ser a maior demanda de trabalho deste ano. Olha só, a EP é um documento novo que também entrou em vigor dia 3 de janeiro de 2022. Nela, todas as empresas que possuem funcionários precisam realizar essa avaliação ergonômica preliminar, de acordo com a NR17, que foi atualizada, que é a nossa norma de ergonomia. Veja, por que vai dar um boom de trabalhos este ano para essa demanda? Primeiro, toda vez que uma norma é atualizada, aumentam as fiscalizações nas empresas do Ministério Público do Trabalho, a fim de averiguar se as empresas estão cumprindo com as normas. Então, essa é a primeira razão do porquê essa demanda de trabalho vai aumentar muito. A segunda razão para essa demanda de trabalho ser a maior demanda deste ano é porque uma EP bem feita pelas empresas será capaz de nutrir o PGR da ergonomia que a gente acabou de falar. O que é isso? Uma EP, a nossa avaliação ergonômica preliminar, ela faz a identificação dos riscos ergonômicos e propõe uma solução ergonômica para cada risco que a gente encontra. Esses dois resultados principais que a gente tem numa avaliação ergonômica preliminar é capaz de compor o inventário de riscos ocupacionais do PGR e o plano de ação do PGR da nossa parcela, que é a ergonomia. Ou seja, as empresas com um trabalho, elas vão conseguir abranger tudo isso. Então vai ser um trabalho muito solicitado. Fora que, posteriormente a este laudo realizado, a gente faz a gestão dos riscos dentro das empresas. Então é muito comum as empresas nos contratar para fazer o laudo, para fazer a EP e depois nos contratar para uma consultoria contínua de gestão dos riscos encontrados. Então a gente tem dois trabalhos quase que vinculados que a gente consegue fechar com frequência nas empresas. E a moral da história é que todas as empresas precisarão contratar profissionais de ergonomia para realizar a EP, tanto para cumprir a NR1 e a NR17, que acabaram de ser atualizadas e não tem profissionais suficientes para atender toda essa demanda de trabalho. A terceira grande oportunidade que a ergonomia te proporciona de entrar no mercado ainda este ano é o atendimento de ergonomia de forma online, de home office. Nós temos uma grande demanda nova de trabalho, que é consultorias ou adaptação
do trabalho das pessoas que estão de home office. Com a pandemia, aumentou muito o número de pessoas que estão trabalhando em home office. Inclusive, muitos estudos comprovaram já que mesmo após finalizar a pandemia, muitas pessoas continuarão de home office. E essa demanda de trabalho veio para nós porque as pessoas começaram a trabalhar no home office e começaram a sentir desconforto ao longo dos meses. E com isso, as pessoas acabaram descobrindo que esses desconfortos, dores, dificuldades de trabalhar era a ausência de ergonomia no seu home office. Com isso, surgiram as consultorias de ergonomia para home office. Nos últimos meses eu atendi mais de 20 pessoas de forma direta, né? A pessoa me contratou de forma direta para fazer uma consultoria sobre o posto de trabalho de home office da pessoa. E este trabalho nos remunera muito bem. A gente pode cobrar no mínimo a partir de R$200 a hora para um atendimento online. E o melhor de tudo isso, você pode usar plataformas gratuitas para realizar esse serviço, como o Google Meeting. Eu vou deixar aqui embaixo o link de uma aula, de uma live que eu já fiz, explicando como que você faz seus atendimentos de ergonomia para o pessoal que está em home office, para você ver como é simples você poder estruturar esse serviço e fornecer para as pessoas que estão trabalhando de casa. A quarta grande oportunidade que a ergonomia te proporciona para atuar é que você não precisa de um escritório para começar a atuar. Você começa de home office. A gente acabou de ver, né, que a gente tem demandas de trabalho como treinamentos, consultorias de forma online, porém para todos os outros trabalhos de ergonomia, os nossos laudos, AET, AEP, tudo, a gente não precisa de um escritório físico. Veja, 100% dos nossos trabalhos nas empresas é a gente que vai até a empresa, nunca é o cliente que vem até nós. Então é totalmente dispensável a presença de um escritório físico. A gente vai nas empresas, a gente faz as coletas que a gente precisa para realizar nossos laudos, a gente faz foto do posto de trabalho, vídeo, entrevista com os funcionários e a gente retorna para o home office, para o nosso computador, para fazer a tabulação desses dados e emitir os nossos laudos. E o cliente nunca vai até o nosso escritório, somente a gente vai até o cliente. Se um dia você quiser crescer o seu negócio, a sua consultoria de ergonomia, quiser contratar pessoas, se for um sonho seu ter um escritório, eu super apoio, mas para começar não é necessário. Veja, você não vai gastar com aluguel, IPTU, luz, internet, água, telefone, tudo dobrado. Você vai poder utilizar um ambiente da sua casa com a sua internet, com a sua luz da sua casa, com o seu próprio aluguel, enfim, caso você pague aluguel, você não precisa ter todos esses custos extras que muitas outras profissões acabam tendo que ter. Inclusive, é totalmente possível você iniciar um trabalho num cliente, fazer as coletas que você precisa fazer e finalizar o seu trabalho de qualquer lugar do mundo. Então eu já tive o maior prazer de poder iniciar um trabalho num cliente e finalizar viajando, só levando meu notebook para qualquer lugar do mundo. Já terminei algumas análises e alguns laudos durante viagens. A gente quase sempre tem prazos para cumprir, mas nada impede que você finalize o trabalho lá no seu notebook, os nossos laudos, de qualquer lugar que você esteja, e você pode apresentar para o teu cliente com uma reunião online, novamente podendo utilizar o Google Meeting, que é uma plataforma gratuita de reuniões online. Então você pode finalizar seu trabalho de qualquer lugar do mundo, compartilhar ele através do e-mail e apresentar ele numa reunião online, apresentar sua tela e mostrar os resultados desse laudo para o cliente sem problemas nenhum. Então a autonomia, a independência que a ergonomia nos permite grande parte do tempo realmente é muito valiosa e de quebra a gente é muito bem remunerado, como você pôde ver na primeira aula do workshop. E a quinta grande oportunidade de trabalho que a ergonomia te proporciona são palestras de ergonomia. Essa demanda de trabalho é muito comum, muitas empresas nos contratam para realizar palestras de ergonomia. Não é algo obrigatório, mas a gente tem vários momentos
específicos que abrem essa oportunidade dentro das empresas para nós. Eu vou te dar alguns exemplos de momentos em que eu já fui contratada para palestrar sobre ergonomia nas empresas. O primeiro exemplo é durante as CIPATs. Você já deve ter ouvido esse termo, CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Toda empresa acima de 20 funcionários precisa constituir uma CIPA, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e essa CIPA precisa organizar anualmente a CIPAT. Essa semana é uma semana que realmente dura 7 dias e todos os dias a empresa disponibiliza alguma atividade, algum treinamento, alguma oficina, alguma palestra de temas relacionados à prevenção de doenças e acidentes do trabalho. E um dos temas que tem em quase toda a CIPAT é ergonomia. Então as empresas nos contratam durante essa semana, não tem uma data específica, cada empresa organiza no melhor momento ali no ano para ela, da agenda anual, e ela nos contrata para realizar uma palestra, para falar com os trabalhadores sobre ergonomia. E esse serviço é muito bem remunerado, como geralmente é uma palestra dentro de um evento, você pode começar a cobrar no mínimo R$400 por hora de palestra nas empresas. É um trabalho muito bacana, enriquece muito o nosso portfólio de serviços e caso você seja uma pessoa tímida, tem vergonha, não se sentiria bem, não tem problemas. Esse é um serviço que você não precisa oferecer, não é um serviço obrigatório. Mas eu te garanto que depois que você entrar nesse universo da ergonomia, começar a trabalhar, entender do assunto, você vai fazer questão de poder falar cada vez mais sobre o assunto. Quando eu comecei, eu era muito tímida, eu demorei um pouquinho para me soltar e começar a dar as palestras, mas de lá para cá eu não vejo a hora de cada oportunidade que eu tenho de falar sobre o assunto, isso é muito bom. E uma dica extra, voltada mais para os profissionais da saúde, nessas CIPATs, geralmente as empresas contratam atividades de qualidade de vida no trabalho também, como ginástica laboral, auriculoterapia, quick massage, que é aquela massagem na cadeira. Então você que é um profissional da saúde, você pode agregar com todos esses outros serviços e fechar um combo ali, um contrato com vários serviços com valor muito bacana com as empresas e cada dia fornecer 1 ou 2 serviços diferentes, que é o foco dessas semanas. Então fica a dica caso você seja um profissional da saúde e caso você não seja um profissional da saúde e atue com ergonomia voltada para as palestras de ergonomia na CIPAT, você pode contratar essa mão de obra, alocar essa mão de obra contratando um profissional autônomo para agregar valor nas suas propostas comerciais e poder levar esse serviço para as empresas também. Outro momento que com frequência as empresas contratam a gente para fazer palestras de ergonomia, já fui contratada também na Semana da Saúde. A Semana da Saúde aqui no Brasil, ela acontece dos dias 2 a 7 de abril e é uma semana também que acontecem atividades físicas, conscientização para a saúde, para a prevenção, contra o sedentarismo e também sempre tem ações voltadas para a ergonomia, visto que a ergonomia é a prevenção de doenças e acidentes do trabalho, tem tudo a ver com a Semana da Saúde e as empresas também nos contratam para fazer essas palestras e atividades voltadas à ergonomia nessa Semana da Saúde. Muitas empresas aderem essa semana fazendo atividades e oficinas lá dentro e levam a ergonomia para os funcionários também. Outras vezes que eu também fui contratada para fazer palestras, falar um pouquinho de ergonomia com os funcionários, é durante o DDS. O que é o DDS? Diálogo Diário de Segurança. O DDS é uma ação que acontece geralmente dentro das empresas que possuem técnicos de segurança do trabalho ou engenheiros de segurança do trabalho, que é antes do início das atividades laborais, antes de iniciar a jornada de trabalho, eles têm uma conversa, um diálogo, o nome já diz, sobre a segurança no trabalho. E com frequência, para dar uma atualizada, uma modificada, para mudar um pouquinho aquele negócio do dia a dia, esses profissionais, geralmente técnicos e engenheiros de segurança do trabalho,
chamam a gente para falar um pouquinho de ergonomia, aproveitar esse espaço, esse tempo que eles têm diário para falar. Não dura muito, geralmente é de 15 a 30 minutos, mas a gente também tem esse serviço, a gente pode começar também oferecendo ele a partir de R$250, R$200 se for um período curtinho ali, porque tem o deslocamento também, mas é um trabalho muito bacana que acontece em várias empresas dentro do dia a dia de trabalho dos trabalhadores antes de começar as tarefas laborais. Bom, eu poderia ficar horas aqui falando porque não existe uma regra, né? As empresas contratam a gente para dar palestras sobre ergonomia em N eventos. Agora, principalmente com muitas pessoas em home office, também teve essa demanda que explodiu de palestras de ergonomia dentro das corporações de forma online. Então a gente tem uma infinidade de ações, de momentos que as empresas nos contratam para realizar essas palestras, para falar um pouquinho com os funcionários sobre esse universo da ergonomia, os fundamentos, a parte de prevenção, e é muito bacana. Se você gosta dessa área de palestras, se você é comunicativo, é muito bom. Se você ainda não é, sem problemas, com certeza, e entrando nesse universo, você vai começar a sentir vontade também de falar para o mundo, de expor para o mundo sobre a ergonomia. Bom, e nesse momento, com a explicação de tantos serviços, de tantas oportunidades, você pode estar se perguntando, mas será que eu consigo? Será que é possível para mim? Será que não é só para Débora ou para outras pessoas e para mim? Não. Olha só, eu vou te mostrar, vou te provar com 5 razões do porquê que eu tenho certeza que também vai dar certo para você. Porque se deu para mim, com tantos obstáculos que eu tive, eu não tenho dúvidas de que vai dar certo para você também. A primeira razão de eu achar que vai dar certo para você também, já que deu para mim, é porque você tem ajuda para começar. Veja, esse foi um obstáculo muito grande que eu tive quando eu comecei, porque eu não tinha alguém que me pegasse pela mão, que me colocasse no mercado, que me explicasse passo a passo de como fazer. Você viu um pouquinho da minha história lá na aula 1 e hoje você tem a oportunidade de estar aqui aprendendo passo a passo para começar comigo. Então, se deu certo para mim lá atrás, que eu não tinha ninguém para contar, não tinha um evento imersivo como esse para mostrar os passos com clareza, imagina para você agora que tem toda essa clareza para começar. Eu não tenho dúvidas que sim, vai dar certo para você também. A segunda razão de eu ter certeza que vai dar certo para você também é porque quando eu comecei, a ergonomia não estava tão em evidência como ela está agora. Veja, hoje nós temos muitas ações, programas, normas atualizadas que deixaram a ergonomia muito mais em evidência no Brasil. Coisa que quando eu comecei não tinha nada disso. Era morno, era um serviço bem mediano, bem tranquilo, nada explosivo. Agora nós temos um boom de prestação de serviços na nossa área por todas essas questões que eu estou abordando com você. Atualizações das normas da NR1 e da NR17, teve a questão do E-Social, que é um programa do governo que solicita a entrada de dados de forma digital de todos os riscos dos funcionários, então deu um boom na nossa área sim e na segurança do trabalho como um todo. Enfim, a gente tem um boom de oportunidades, a ergonomia está muito em evidência, a ergonomia ficou mais em evidência ainda na pandemia, por conta dos trabalhadores em home office, essa adaptação que teve que acontecer, que é a ergonomia que proporciona. Então eu não tenho dúvidas que se deu certo para mim lá atrás, sendo que a ergonomia não estava tão em evidência como está agora, com certeza vai dar certo para você também. A terceira razão de eu achar que você também consegue, com certeza é relacionada a recursos para investir. Veja, se deu certo para mim, se eu consegui, você ouviu minha história de vida na aula 1, onde eu te mostrei tudo, quanto eu ganhava, meus perrengues, todas as dificuldades que eu passei, que eu não tinha nada de recurso disponível para investir. E mesmo assim, entre trancos e barrancos, eu consegui, fazendo bico, enfim, N coisas que você não vou repetir, você já viu na aula 1. Eu tenho certeza que hoje você também consegue. Hoje é muito mais acessível. Tudo é muito mais acessível hoje, tanto financeiramente quanto de acesso à informação.
Então, com certeza, você também vai conseguir. A quarta razão de eu ter certeza que você também consegue é relacionada à idade e gênero. Querendo ou não, quando eu comecei, além de ser mulher, que era algo muito mal visto ainda nesse meio industrial, de engenharias e tudo mais, eu era muito nova. Eu tinha apenas 21 anos. Então veja, se deu certo para mim com todas essas dificuldades, tinha um preconceito em relação à mulher a trabalhar nessa área, ainda hoje, graças a Deus, não tem mais. Eu era muito jovem, totalmente inexperiente, sem um direcionamento. Deu certo, imagine para você. Hoje está muito mais acessível, está muito mais disseminado. As mulheres não têm mais essa carga, né, de ter esse preconceito de andar em chão de fábrica, colocar um sapato de segurança, um capacete. Hoje, realmente, graças a Deus, está muito mais fácil essa situação. E quem é jovem, super jovem, né, como eu era, super inexperiente, pode ter acesso a mim, né, para te orientar, para você não passar os perrengues, as vergonhas que eu passei lá no começo, pela ausência de ter alguém para poder pedir ajuda ou tirar uma dúvida, pedir uma informação, uma orientação. Então, com certeza, para você hoje está muito melhor de ingressar. E a quinta razão, o quinto motivo de eu acreditar que se eu conseguir, você também consegue, é relacionado às capacitações teóricas. Quando eu comecei, só tinham cursos teóricos, professores que guardavam a informação, que escondiam a cereja do bolo, que não passavam o pulo do gato, que davam aqueles cursos super superficiais. E hoje você tem a oportunidade aqui no workshop, nos meus vídeos do YouTube, no meu canal do Telegram, nos meus vídeos do Instagram, ter um apanhado de informações profundas, práticas. Hoje temos cursos excelentes de ergonomia, práticos, imersivos, que te trazem a realidade das empresas. Então hoje está muito mais fácil você ter isso palpável nas suas mãos antes de começar, ter uma imersão super realista dos trabalhos que a gente faz lá nas empresas. Ou seja, eu tenho certeza que se deu certo para mim com todos esses obstáculos que eu tinha anos atrás e que hoje eu tenho certeza que você não vai ter, para você também vai dar certo. Bom, você viu aqui nessa aula quantas oportunidades nós temos de atuação dentro da ergonomia. Vimos a exigência do GRO e do PGR que entra com ergonomia. Vimos sobre a avaliação ergonômica preliminar. Vimos a facilidade de trabalhar de home office, de maneira online. Vimos como faturar de forma online, quais serviços a gente pode prestar de forma online. Principalmente para quem tem criança pequena em casa, esses serviços são muito bons de você fornecer e entregar. Vimos como é fácil realizar palestras, né? Tem um faturamento muito alto e é um trabalho muito tranquilo de se fazer. A gente viu também todas as razões que me fazem crer que você também pode ter todos esses resultados e ter muita prosperidade na ergonomia, porque muitos dos obstáculos que antes a gente tinha, você hoje não vai mais ter. Viu só como atuar com a ergonomia é verdadeiramente um oceano azul de oportunidades? Baixíssimo investimento para começar, poucos profissionais atuantes, poucos profissionais habilitados, milhares de empresas que precisam, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Quer saber o passo a passo claro, certeiro do que realmente você precisa saber para começar a atuar? Eu vou te mostrar lá na aula 3. Além disso, na aula 13 eu vou te mostrar como que você pode fazer para não precisar comprar nenhum dos equipamentos de medição ambiental, que são os únicos equipamentos que o profissional da ergonomia precisa comprar para começar, mas mesmo assim eu vou te mostrar como que você faz para não precisar comprar de início, para nem esse investimento você precisar fazer. Eu vou também abordar sobre os técnicos de segurança que têm interesse em ingressar na área. Na aula 3 eu vou explicar como que você, caso você seja técnico de segurança, pode fazer sim para atuar com a ergonomia de forma legal. E também lá na aula 13 eu vou mostrar uma oportunidade única para quem quiser um passo a passo detalhado com o meu acompanhamento para ingressar no mercado da ergonomia e poder andar ao meu lado. Se trata de uma mentoria
ao vivo, diretamente comigo, e você vai ter a oportunidade de ingressar no mercado e ter toda a minha ajuda. Desde a abertura da sua própria consultoria de ergonomia, prospecção de clientes, atração de clientes, quanto cobrar pelos serviços, como elaborar proposta comercial, como atrair e fechar esses clientes, até a parte da entrega dos serviços. Então, se você tem interesse em todos esses conteúdos que a gente vai abordar na aula 3 e saber dessa grande oportunidade exclusiva para pouquíssimas pessoas, não perca. Sexta-feira, lá no seu e-mail, às 8 da manhã, eu vou mandar o link da terceira aula. Além disso, não esquece, deixe seu comentário aqui embaixo, me conta o que você achou da aula e se você tiver qualquer dúvida, manda aqui também. Eu vou ter o maior prazer de responder o maior número de pessoas que eu conseguir. E não esquece, se você está gostando desse workshop, posta uma foto assistindo, me marca lá no Instagram, @deboradengo.ergonomia, que eu vou ter o maior prazer de repostar nas minhas redes sociais. E se você não baixou o PDF da aula 2 ainda, corre lá no grupo de WhatsApp para baixar. Eu já mandei. Se você não está em nenhum grupo de WhatsApp ainda, tem um botão aqui embaixo que você pode clicar para entrar no grupo, que ainda dá tempo. Vai lá e acessa a apostila da aula de hoje, que está bem bacana. E se você conhece alguém que, assim como você, se beneficiaria deste conteúdo, manda essa aula para ela. Nunca esqueça, quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. Recados dados, te vejo sexta-feira na terceira e última aula do workshop para eu te revelar todas as surpresas, brindes, sorteios que eu preparei para você. Grande abraço e até sexta! Eu fechei 2 AEPs. Esse que eu fechei primeiro, eu fechei no valor de 3.900, de 4.000. Só que a gente já viu que vai precisar aumentar. Mas assim, na outra eu fechei, é uma empresa menor. São 10 funções no valor de 2.300. A EP. Eu já tinha essa sementinha no meu coração de abrir minha própria empresa, ter meu negócio de ergonomia. E na hora que você abordou isso, eu tô assim, nossa, é isso que eu precisava, é isso esse empurrão que eu precisava. O curso da mentoria me mostrou que é perfeitamente possível empreender na minha área. Então eu, como fisioterapeuta, encontrei a aliança perfeita, que foi a mentoria em novos negócios. O curso já está me dando um retorno e para mim já foi um retorno muito grandioso e muito positivo. Eu tô muito feliz. E a Débora passa algumas dicas essenciais de, mesmo quem não tem ainda a empresa, de como criar uma nova empresa, como divulgar, atingir o público que você quer. Eu estou adorando. Acredito que sem ela eu não teria noção de como vender o meu produto. O que eu digo assim, se alguém tem alguma dúvida em fazer o seu curso, não tenha, faça. Vocês não vão se arrepender, o curso é excelente, a Débora é uma excelente profissional. Vai ser um diferencial na vida profissional de todos vocês. A Débora deu as dicas, os passos para a gente estar conseguindo divulgar nosso trabalho na parte da ergonomia, né? Se você quer viver disso, você tem que ter conhecimento de como prospectar, né? De como atrair novos clientes e sempre ter gente em carteira, porque senão a gente fica, né, na mão aí, poxa, se eu perder um contrato, vou me descabelar, né? Não. Tenho certeza que você precisa fazer a mentoria e ainda não sabe. Vai por mim.